Eu acho assim, eu saí da universidade em 99, né? 23 anos. Eu não lembro, mas eu acho que na minha época, lá quando eu saí, você deve ter saído mais ou menos na mesma época, eu acho que não era tão forte assim. Já era. Né? Esse movimento garantista, abolicionista, de direito alternativo, já tinha, né? Mas não era tão forte assim. Com o passar dos anos, até o Márcio Schiller diz isso, explica isso no livro dele, né? É que aquele povo que saiu da universidade tomado por esses valores revolucionários, hoje eles estão onde? Na administração superior das instituições, do Ministério Público, do Judiciário. Então, hoje, eu acho que é muito mais forte esse viés progressista, né, leniente, do que era na minha época. Eu acho que tinha mais professores e procuradores e desembargadores mais conservadores. Né? Eu acho que a coisa vem degringolando demais. Sim. Então, mas a pressão, eu acho que hoje vem da academia. Você pega qualquer recém-formado hoje, o cara, não, o bandido não é bandido, né? Na verdade, ele é vítima de todo o sistema, ele é um justiceiro social, né? Ele não é dotado de capacidade de autodeterminação, de raciocínio, ele não é uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus, né? É como se ele fosse um animal e agisse por instinto. Né? Então, assim, a situação social exerce uma influência, ninguém nega a influência, mas nós somos seres humanos, né? Dotados de racionalidade. O que leva uma pessoa a delinquir é a decisão dela. Tanto que a gente pega a maioria dos pobres brasileiros, são honestos. É verdade, isso é uma falácia gigante. Parece que todo pobre é bandido. Você pega dentro de uma mesma família, o cidadão tem 5 filhos, um só é bandido. Os outros todos acordam às 4 da manhã, vai trabalhar, ganha um salário de M, 3 pontinhos, mas não delinque. Por quê? Porque ele decidiu. Agora, você entra numa universidade... Hoje em dia os formandos eles acham que não, é o contrário, que é o coitadinho, então que é o sistema, né? É a prisão que faz ele delinquir, quer dizer, inverte a ordem, né? Primeiro ele delinque para depois entrar na prisão, mas não, eles fazem a relação causa e efeito é alternada. Parece que na favela, na quebrada só tem bandido, quando é o contrário. Pois é, não tem nada mais preconceituoso do que isso, né? Essas pessoas quando dizem isso, no final elas estão dizendo o quê? Que todo pobre é um delinquente, o que é um absurdo, é exatamente o contrário. Então eu acho que a pressão vem da academia, sim, vem da universidade, mas vem também dos nossos legisladores, que é aí que a gente fica de mão amarrada, porque as leis são cada vez mais lenientes. Esses livros aí que a gente, né, tem o costume de ler, e alguns que eu cito aí nos meus modestos escritos, a gente faz uma análise da nossa legislação e todo mundo fala, a gente prende muito, né, no Brasil e tal. 80% dos crimes previstos na legislação não cabe pena de prisão. Como é que é um país que prende muito? Por quê? Porque a lei também é uma porcaria. Né? E quem chegou lá e quem é eleito tem essa mesma mentalidade de que o criminoso é vítima da sociedade, do sistema. Então, eu acho que a pressão vem do legislador e vem também da academia. Porque às vezes a lei é boa, mas aí o que acontece? Aí os doutos, né, na matéria... decidem que tal lei é inconstitucional, que tal lei não vale, que ofende o princípio. Ondas, por exemplo, né? É uma lei boa. O Brasil teve uma lei de 1990, a lei de crime de ondas, que... Aí eles sorteiam um princípio lá, né? Aquele meme da internet. Eu vou sortear um princípio aqui para dizer que essa lei é inconstitucional porque ela não atende aos meus interesses revolucionários, entendeu? Qualquer semelhança não é mera coincidência com os dias atuais. É melhor eu parar de falar? Fala você, Rafa, que daqui a pouco o Uber Black baixa aí e me leva preso também. Não, acho assim que é isso aí. Existe uma cultura da bandidolatria, isso foi abordado pelo PS e pelo Jardim, que foram coordenadores do Direito ao Globalismo, inclusive, curso do Burke. Isso eu acho que vem desde Lampião, mas recentemente diversos criminosos foram cultuados em filmes e séries e novelas, existe isso, tá? Mas isso não é uma coisa natural. Existe também a questão da hegemonia cultural marxista no ambiente acadêmico, então todos os autores de direito penal hoje eles são garantistas. O direito penal está avançando na Europa para uma fase ainda mais afastada do direito natural, que a gente chama de funcionalismo penal. Isso tem que ser abordado pelo Burke em novos cursos. Mas a sociedade em geral não gosta disso. A sociedade ela entende que se um sujeito pratica um desgosto qualquer, ele tem que sofrer uma reprimenda. Rafa, eu ia perguntar exatamente isso quando você falou.
Porque, por exemplo, a sociedade também tá começando a ter esse sentimento também de passar pano pra bandido. Porque eu vou dar um exemplo aqui. O Pedrinho Matador lá, que foi solto agora depois de 20 anos. Sabe quem é o Pedrinho Matador? Pô, eu não sei, cara. Pô, saiu, teve no Cabrini. Ah, é? Tá indo em uma porrada. É que eu não vejo assim. Televisão. Não, o cara matou todo mundo. O cara matou o próprio pai dele, né? Não, Ele comeu Pedrinho o coração do Matador pai. é famoso. Famoso, não. Tá. Só que ele saiu da cadeia depois de 20 cacetadas. E ele tá dando entrevista nos podcasts. Ele tá no Ele tem um Instagram, canal no YouTube, tem um canal não no tem? YouTube Tem. bombando. Bomba. Então, tipo assim, a sociedade também tá começando a amar o bandido, assim? Ou não? Rodrigo, fala você Não, primeiro. eu acho que tem parcela da sociedade, sim. Por exemplo, você deu o exemplo do Pedrinho Matador, que o cara tem um monte de seguidor. Sim. Pega a Suzane von Richthofen, vou dar outro exemplo. Quando as primeiras saídas temporárias dela, quando ela estava no semiaberto, o pessoal encontrava ela na rua e queria tirar selfie. Lembra disso? E tiravam selfie com a criminosa que participou da morte do pai e da mãe, né? Então, assim, sendo bem realista, né? Idiota tem em todo lugar do mundo. Mas eu ainda acho não, eu tenho certeza. E, aliás, é o que eu escrevo no meu último livro aqui. Sim. A maioria da população brasileira ainda é eminentemente conservadora e cristã. Nos grandes centros, pode até ser que isso esteja, né, eu uso o termo destradicionalização, né? Porque sofre mais influência exatamente de universidade, de mídia, disso, daquilo. Mas vai para os rincões do Brasil. Aliás, não precisa nem ir muito longe. Vai para qualquer cidade do interior. E a gente foi promotor e trabalhou em cidade pequena para depois chegar numa grande, a gente sabe. O Brasil ainda é 80%, e olha que a fonte é a Folha de São Paulo, tá? Né? A Foice de São Paulo. Então, se a Foice de São Paulo está dando que temos 80% de brasileiros cristãos, católicos ou evangélicos, então é fato que o número é maior ainda. Sim. Né? Mas vamos considerar 80%. Então, 80% da sociedade brasileira é avessa a essa bandidolatria que o Rafa mencionou. E isso ainda me dá um alento. E aí, eu sei que vocês não me perguntaram isso, mas por que eu escolhi, como promotor de justiça, ir trabalhar no júri e não trabalhar nas varas criminais comuns? A gente ia perguntar isso. Né? Você adiantou aí. A resposta é essa. O povo brasileiro ainda é eminentemente correto, conservador, cristão e sabe que a criminalidade é fruto da decisão da pessoa. Até porque, como eu disse, a maioria do povo brasileiro é pobre também, mas não delinque. Então ela senta lá nas 7 cadeiras do Tribunal do Júri, do Conselho de Sentença, e ela fala, eu tive as mesmas dificuldades do que esse cidadão que está aí. Só que eu fui atrás, batalhei, sofri, estou aqui, sou honesta, criei meus filhos com dificuldade, não delinqui. E agora por que vão passar o pano na cabeça desse outro aí? Agora, já o douto, né, o letrado, o formado, no né, Mackenzie. o iluminista, né, ele vai dizer o quê? Ah, não, é um coitadinho, isso e aquilo. Então, eu encontrei... Esse é o jurado que absolve, em geral, nessas situações de coitadismo. Quem absolve, normalmente, é o jurado universitário. Isso, o mais... Intelectual de intelectual, esquerda. exatamente. Metido a intelectual. Metido, né? né? Mas o povão mesmo... Não, pensa como eu penso. Então, eu não saio do júri. Isso é uma coisa que eu falo. É cansativo pra caramba. Eu chego pra minha esposa e eu dou tchau pra ela quando eu tô indo pro fórum e, tipo, não sei se à noite eu vou te ver, nem sei se eu vou ver os nossos 2 filhos, né? Amanhã de manhã a gente conversa. Porque eu tenho hora pra chegar, mas não tenho hora pra sair. Mas a resposta que a população dá nos processos do júri, para mim, é fantástica. Né? E até porque você se sente como promotor muito mais importante, persuasivo num júri do que numa vara criminal comum. Né? Falando para um juiz, o juiz não está nem ouvindo o que você está falando. Né? Agora, É sério? no conselho de sentença, o povo presta atenção, porque é importante aquilo que você vai dizer para ele. Né? E ele, como leigo, ele quer ouvir o que você tem para dizer. Então, eu digo, é cansativo, desgasta. Eu ganhei esses cabelos brancos todos aqui em muito pouco tempo dentro do júri. É charme. Eu envelheci bastante dentro do júri, é fato, mas eu não troco nada dentro do direito. Aliás, eu acho que a única coisa que se salva ainda dentro do direito, na atualidade, é o tribunal do júri. Porque é um instrumento de participação do povo dentro do judiciário. E o povo decide muito, mas muito melhor do que os tribunais togados hoje em dia. Tá, porque no júri ainda tem um senso comum. Exato. Os jurados ainda têm, eles trabalham ainda com a referência com a realidade, com o comum.
Isso faz toda a diferença. Esse negócio do Rodrigo falar que num debate oral de uma audiência de instrução normal, numa vara normal, o juiz não está escutando. Isso é fato. Não, é ridículo. Ele está fazendo outra coisa. Ele está preocupado com a sentença. Ele já fez a sentença. Já fez a sentença na maioria dos. Na grande tipo assim, eu sei, eu estudei, né? Você estudou, o advogado estudou, mas assim, eu estudei mais, então eu sei mais do que vocês. Então vamos cumprir Tem essa postura arrogante dele assim? Muitos têm, né? Não falam, mas você percebe, né? Se você tá falando lá e o cara tá lá digitando a sentença, o que ele tá te chamando? Né? Fala aí, idiota. Né? Mais ou menos assim. Não gostou, recorre. Parece que você fala para fim de deixar pro forma. Exato, para não dar nulidade, entendeu? É pro forma. Entendi. E isso é verdade. Tem outra coisa sobre isso, assim, se você quiser chamar a atenção do juiz para uma coisa realmente especial no caso, você tem que parar tudo e falar com ele. Esquece o debate, fecha o microfone. Olha, aquele policial ali é corrupto. Aí surge uma série de outras coisas que ficam à parte do processo, e o juiz vai te olhar e vai prestar atenção. Pode ser que na alteza, na benignidade dele, ele te dê uma olhada. Pode ser que ele pense, tá, vai lá, fala o que você tem. Aí ele vai prestar alguma atenção em você, mas em geral é assim. Eu tenho uma pergunta. Mas tem que perguntar mesmo, pô. O cara, por exemplo, senhor, você que é do júri, promotor do júri. Você convenceu o júri lá e você mudou o bandido. O juiz lá, que é leniente, ele consegue fazer uma manobrinha ali pra... Entendeu o que quer dizer? Às vezes, é raro, né? A maioria dos juízes, pelo menos com os quais eu trabalhei, eu tive muita sorte, né? Deixa eu, aliás, deixar bem claro isso, porque eu tenho muitas críticas, inclusive dentro do Ministério Público e do Judiciário, talvez até mais. Mas eu tive sorte de trabalhar com bons juízes, né? Agora, isso daí é possível. Eu já peguei alguns juízes que vieram, né, substituir quando o titular estava de férias, então já dá para perceber que era um juiz mais garantistão, que já passou uma semana na vara, já soltou um monte de gente. Então você fala, esse cara é pernicioso, né? Então sai logo daqui, porque se você não sair por vontade própria, nós vamos fazer você ter vontade de ir embora. E aí o que dá para ele fazer? Ele não pode fugir do veredito do jurado, como você falou, né? O jurado foi lá e fritou, condenou. Mas como quem fixa a pena é o juiz presidente, ele pode amenizar a pena. Ele pode, ao invés de aumentar um pouquinho mais, que tem lá as balizas de mínimo e máximo, ele sendo um cara garantistão, ele vai fixar no mínimo, né? E vai eventualmente inventar alguma coisa, vai já fazer um desconto da pena que ele ficou... preso preventivamente, já vai descontar e vai dar um outro regime mais benéfico para ele, um semi-aberto de cara, um aberto, enfim. Dá para ele fazer umas piruetas lá, né? Mas ele fica mais limitado por conta do veredito do jurado, né? Porque se ele contrariar o veredito do jurado, isso é passível de recurso e o tribunal reforma na hora.